Olá, muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista aqui na tela da Band TV, todo sábado pela manhã. Tem Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Sempre personalidades, aqueles que fazem a diferença na nossa sociedade, passam aqui pelo Band Entrevista. Todo sábado, 11 horas da manhã, e às vezes em algum outro horário alternativo em função aí da Fórmula 1. Nosso programa de hoje vai falar sobre saúde mental. A psicóloga Deise Ortiz vai ser a nossa convidada, daqui a pouquinho vem aqui para conversar conosco, mas antes eu quero te convidar para acompanhar o nosso programa também através do YouTube. Band RS no YouTube tem toda a programação da Band TV, tem a playlist do Band Entrevista e também a programação da Band News. No Rádio Bandeirantes Povo você acompanha toda a programação da Rádio Bandeirantes, onde você me encontra de segunda a sexta, das 10h30 ao meio-dia, com o nosso Manhã Bandeirantes, ao lado da Regina Lima, e também à noite, das 20 às 21 horas, com 60 minutos. Nos dias onde não temos jogos da dupla Grenal, tem o nosso 60 minutos. E você participa conosco também através do Instagram, @Grupo Band RS, @Rádio Bandeirantes Poa e @Fabiano Brasil Oficial, para você também seguir lá o apresentador. Bem-vinda, Deise Ortiz, psicóloga, por favor. Bem-vinda ao nosso programa. Olá, bem-vinda, querido. uma honra te Prazer, receber. uma honra Prazer é estar meu. aqui com vocês Obrigado, também. fica à vontade. Obrigada. Obrigado pela visita aqui ao nosso Grupo Bandeirantes, para falar um pouquinho sobre saúde mental. E olha como a saúde mental tem nos testado, né? E estamos saindo justamente de um período pós-enchente, e já se falava muito também, não me lembro na época da pandemia, vem um novo normal da pandemia. Eu falei no rádio aqui que, infelizmente, o Rio Grande do Sul teve a sua, entre aspas, pandemia, que foi essa enchente do mês de maio, que vai deixar reflexos por muitos e muitos anos. Realmente as pessoas elas estão afetadas. Uma pesquisa divulgada na semana passada apontou que 9 entre 10 gaúchos se sentiram impactados mentalmente. E isso, de fato, está sendo verificado por vocês, psicólogas. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Então, sim, né, todos nós gaúchos estamos sendo impactados pelo que está acontecendo, porque isso é um ambiente traumatogênico para todos nós, ou seja, podemos ou não desenvolver traumas diante disso. Então, é muito comum, né, que todos nós sejamos e estamos impactados, lembrando que o impacto ele é muito subjetivo, né? É a forma com a qual eu entendo o problema, né? A minha percepção do que está acontecendo. Pois é, tem muito disso, né? A própria programação da linguística, a gente falava fora do ar aqui, a PNL fala que a vida é 10% o que acontece e 90% a forma como a gente reage ao que acontece. Alguns outros especialistas falam que até esse índice ele é menor. Até vou citar aqui o Dr. Nelson Spritzer, que é cardiologista e um dos percussores da PNL no Brasil, que fala que, Fabiano, olha só, não são 10% não, acho que é 3% o que acontece e 97% a forma como a gente reage ao que acontece. É por aí mesmo, doutora? É por aí, né? O nosso sistema límbico cerebral, que são as nossas emoções, que é o miolinho do cérebro, né? Aqui na minha mão, aqui é o nosso sistema límbico. O miolinho do cérebro. É aqui que a gente sente tudo. E nós somos inundados, né, a partir dessa sensação que a nossa parte externa do corpo, que é a nossa pele mesmo, né, como eu percebo o ambiente. Esse ambiente, ele é ameaçador para mim ou ele é seguro? E o cérebro não distingue o real do imaginário, né? Se eu entendo que esse ambiente, ele me causa algum tipo de ameaça, eu provavelmente vou entrar num processo de sobrevivência que é lutar, fugir ou congelar, né? Que é um mecanismo de defesa dos mamíferos, né? Bem instintivo, instinto puro. Pois é, a enchente ela trouxe isso, né? Uma série de pessoas foram atingidas diretamente. A gente viu, né, parece um filme de guerra que a gente viu aqui na tela da Band, uma cobertura fantástica, inclusive parabenizar toda a equipe comandada pelo nosso Luiz Eduardo Rezende, que fez um trabalho espetacular. A gente falava isso aqui também no Band Entrevista há 2 semanas. A gente viu cenas horríveis, pessoas que perderam a sua casa, ficaram horas em cima do telhado, outras que não foram atingidas socorrendo, mas vendo muito essa desgraça. Como é que se lida após um processo como esse, de tragédia, de perder tudo que tem dentro de casa, perder lembranças? Como é que funciona a recuperação desse processo, doutora? Então, tu está falando de um trauma psicossocial, né? Que
traz essa questão da coletividade, onde perder, né, onde ser ameaçado é algo que me impacta de uma forma muito profunda e significativa, e cada um vai ter a sua estratégia de defesa. Então, primeiramente, às vezes a gente tenta fugir de uma situação ou lutar, né, naquela situação por questão de sobrevivência, e o congelamento é aquela anestesia diante de algo que pode ser catastrófico. E o que nós passamos aqui, sim, é um desastre natural, é catastrófico, e nós, enquanto seres humanos, de alguma forma somos, né, e estamos ou ficamos, né, por um período impotentes diante. Esse é o sentimento, né? Muita gente me falou isso durante o processo. Fabiano, eu estou impotente, eu não sei o que fazer para ajudar, ou se é só o depósito do Pix para ajudar, se é o levar roupa, levar um mantimento. Esse sentimento de impotência, talvez ele seja um dos mais frustrantes do ser humano, né? É verdade, porque a gente não tem controle sobre o que está acontecendo, né? Então, o teu corpo vai trazer uma resposta natural que já está associada às tuas experiências anteriores. Então, muitas pessoas ficaram mais ansiosas, ficaram mais angustiadas, até mesmo desesperadas diante de tudo o que aconteceu. Isso afeta todo o nosso corpo, afeta todo o nosso psicológico, né? Aquilo que eu compreendo que é estar seguro ou inseguro. Então, essa questão da percepção, ela é muito interessante, né? Porque a mesma situação, ela obrigatoriamente não vai ser traumática para todas as pessoas, né? Cada um vai identificar e vivenciar, experienciar, né, esta situação de forma única, exclusiva e subjetiva. Mas traumas, eles são traumas, a gente pode dizer, né, que nós temos traumas de T maiúsculo, onde causam um grande impacto no nosso corpo, na nossa saúde emocional, na nossa saúde física, que é um trauma de T maiúsculo, né, como desastres naturais, como perdas, como lutos, né, esse é um momento de grande luto, né, porque tu tem um rompimento da tua rotina também. E os traumas de T minúsculo, que são, às vezes, negligências, né? Questões de experiências adversas, experiências difíceis, de menor impacto. O trauma psicossocial coletivo. E tem o trauma vicariante. O trauma vicariante, que é eu me traumatizo com aquilo que está acontecendo com o outro, né? Com aquela história. Então, às vezes, o simples fato de eu estar exposta a notícias, né, notícias ruins ou aquilo que aconteceu com o outro, isso também pode impactar na minha mente. Nós também temos os traumas transgeracionais que perpetuam por gerações. E que vão passando de pessoas para pessoas, de família para família, Exatamente. pelo aquilo que uma pessoa conta, é dessa forma? Pode ser pela história contada, mas os traumas, epigeneticamente, nós carregamos, né, o trauma nos nossos genes, né, de até 3 gerações anteriores. Isso é bem interessante. Pode desenvolver, dependendo do ambiente, né, que eu convivo, que eu posso despertar esse trauma, que às vezes era, né, dos meus antepassados. Isso tem muito a ver, doutora, talvez aí lhe questiono, tem um outro pressuposto da programação da linguística, que é que cada pessoa é o que é devido à sua experiência de vida e faz o melhor que pode dentro do contexto que está inserido. Ou seja, aquilo que eu aprendi como tragédia dentro do meu contexto familiar e como o próprio ensinamento de vida, ele pode me acometer por exemplo, caiu uma chuva, eu sempre vou ter medo da chuva, sempre vou ter medo da enchente. Eu até brinco, né, com o caso da barata, tem muita gente que tem medo de barata, e traumas da barata, porque um dia a barata voou, caiu na cabeça de alguém e tal, e alguém disse que aquilo ali era algo do fim do mundo. E que a gente sabe que não é, a barata não é. Dá para a gente traçar paralelo nesse pressuposto com aquilo que a gente está vivendo agora, conforme cada pessoa vai viver e superar esse trauma? Então, o que depende, né, a intensidade do trauma, a intensidade daquela experiência adversa que eu tive é que vai definir o quanto de perturbação eu sinto. Porque às vezes uma barata, ela é tão ameaçadora que a psique fragmenta, né? Tudo aquilo que nos ameaça, nosso psicológico, ele fica em estado de aniquilamento. Então, tu tem que entrar num processo de sobrevivência mesmo.
Todos nós estamos sendo impactados pelo que está acontecendo, cada um com a sua subjetividade, né, diante das suas experiências anteriores, e o processo de resiliência é algo que também acontece, essa é a sabedoria do trauma. Aquilo que eu no segundo aprendo. bloco eu quero falar mais sobre o que fazer para minimizar isso, mas ainda sobre vivenciar o trauma, doutora. Tem muita gente que, ao retornar para casa, e a gente já falava, né, durante a enchente, puxa, ainda tem a parte do voltar para casa, que é o ver os impactos de tudo que a enchente deixou e, consequentemente, a reconstrução. Nessa fase, né, do volta para casa, do ver o que havia acontecido, muitas pessoas se utilizaram das redes sociais, colocando ali a sua perda, algumas se emocionando, chorando e tal. Faz parte do processo e a internet ajuda nesse sentido, ou seja, de vivenciar o luto, mostrando aquilo que se perdeu, mostrando aquilo que acabou se realmente trazendo como dano, para vivenciar, sofrer o que tiver que sofrer, para a partir disso arrumar forças para lutar e reconquistar e reconstruir? Estar diante das informações, ela é extremamente importante para que a gente encontre recursos internos para poder lidar com as situações. Mas a exposição exacerbada, né, de situações difíceis, de más notícias, o que acontece? Nós somos inundados de hormônios, né, cortisol ali, fica tudo, uma enxurrada de hormônios que nos trazem sintomas prejudiciais, né, que prejudicam a nossa saúde emocional e física. Então, nós fazemos sintomas diante de uma situação de estresse. Nós estamos diante de uma situação de estresse agudo, né? Todo mundo ficou coletivo, ali. Né? Coletivo, né? Todos nós nos sentimos ameaçados, é como se tudo fosse inundar. Então, essa sensação, aquilo que ficou registrado no meu cérebro, lembrando que um trauma, ele registra neurobiologicamente no cérebro, como se ficasse aquelas informações encapsuladas numa rede neuronal que não tem mais acesso a outros recursos. Então, o trauma, ele fica dissociado. Então, imagens mentais, né, sensações, emoções, sons relacionados ao episódio traumático podem ser disparados e tu tem uma reação como se estivesse experienciando novamente aquela experiência difícil. O próprio olfato, né, doutora? O olfato também, a pessoa sente, puxa, esse cheiro me lembra uma coisa ruim, né? É interessante essas âncoras que a gente acaba trazendo, infelizmente. Isso, né? isso. Muito bem. Psicóloga, doutora Deise Ortiz, nossa convidada de hoje aqui do nosso Band Entrevista. Comecei o programa e não cumprimentei meus parceiros aqui. Tudo bem, Maria Fernanda Luxinger, na produção do nosso programa? Muito bom dia. Bom dia, Fabiano. Tudo bom? Tudo bom certo. dia, Deise. Bom dia a todos. Muito bom, Bom programa dia, importante fazer essa prestação de serviços hoje, aí, falando sobre saúde mental. Nossa equipe técnica com o nosso Eduardo Chiclé, o Júlio no áudio, grande Carlos Machado aqui no estúdio comigo. Também na edição o nosso Gia Grelert e a nossa gerência do nosso Luiz Eduardo Gazente, que aliás nos dá o prazer de estar aqui no estúdio. Tudo bem, Gazente? Bom dia, que bom ver aqui conosco, nos acompanhar, coisa linda. Isso é bacana. Vamos com a Asiana, então, Maria Fernanda Luxinger. Vamos para a Asiana, porque no Dia dos Namorados, na semana retrasada, já foi um sucesso lotado e é um dos melhores restaurantes asiáticos do Brasil. Se não o melhor restaurante asiático do Brasil, aqui em Porto Alegre, na Dinarte Ribeiro, na Casa Prado, tem o Asiana, sempre fantástico, no comando da turma lá do meu querido Joselito Lasti e do Patrick Moreira. E você confere agora e com ele nós vamos para o intervalo. Já voltamos.
voltando com o nosso Band Entrevista neste sábado, recebendo a psicóloga doutora Deise Ortiz para falar sobre os impactos da saúde mental dessa enchente que marcou a história do Rio Grande do Sul. Antes falávamos em 41, como a maior enchente da nossa história, pois agora não mais. Agora 2024 e mês de maio jamais serão esquecidos. Doutora, em relação a jornalistas, né, aqueles que estavam na linha de frente, fazendo a cobertura desse desastre todo, como é que é o impacto de quem vê tudo aquilo, não está sofrendo em ser vítima de fato ali, mas está vivenciando, contando e sofrendo junto de fato? Porque somos seres humanos acima de tudo, não tem quem não se emocionou em algum momento ao ver a cidade debaixo da água, as pessoas perdendo tudo. Eu me lembro muito de uma imagem de um senhor sendo resgatado pelos bombeiros no teto de uma casa, e que o bombeiro fala, o senhor tem o nome do meu pai, e ele já dá um sorriso, puxa, aquilo ali, eu me emocionei muito ao ver aquilo, quer dizer, um senhor de idade nos mostrando uma resiliência muito grande, de estar sorrindo numa hora de tanta desgraça. Como é que todo esse envolvimento de jornalistas, inclusive aqueles que estavam como voluntários na linha de frente, reagem a tudo isso? Isso, então, as pessoas que estavam em linha de frente, né, eu também estava, né, enquanto eu te escuto aqui, fiquei toda arrepiada, porque sim, a gente se emociona, todos nós nos emocionamos sim, diante de tantas coisas que nós vimos e muitas coisas bonitas, né, no final das contas, você está trazendo uma passagem muito específica aí que, né, existe essa questão da compaixão. Todos nós aqui exercemos a solidariedade. E isso é uma forma de lidarmos com aquela sensação da impotência que falamos antes. Então, o pessoal que trabalhou com linha de frente, eles são, sim, impactados diretamente pelo trauma, né? Pelo trauma coletivo. Então, a ansiedade fica muito aflorada, né? Porque o que aconteceu nesse momento? Nós nos preparamos para lutar, né? Quem está na linha de frente está lutando, está na guerra. Então, tu entra no estado de sobrevivência. Teu corpo todo está tensionado, né? Teu fluxo sanguíneo está todo preparado para reagir, para agir. Inclusive, isso afetou muito o sono, né? Os transtornos do sono aí já estão aparecendo, as pessoas ficaram muitos dias sem dormir. Isso é bem preocupante, né? Eu também fiquei, mas a gente precisa organizar toda essa rotina, que é extremamente necessária depois desse primeiro momento, né? Que é a questão da segurança. Então, diante de um desastre, a gente precisa organizar a segurança, a proteção física. Posterior a isso, estabelecer rotinas. Isso nos traz o senso de normalidade, né? Porque o nosso corpo está reagindo, né? E isso é normal diante de uma situação que é anormal. Doutora, dá para traçar um paralelo da pandemia com a enchente, naquele medo que nós tínhamos, por exemplo, será que eu peguei a Covid? Não peguei a Covid porque eu fui em tal restaurante, ou porque eu peguei tal coisa, enfim. Com agora, puxa, será que eu tive contato com a água e posso pegar a leptospirose ou outra doença que vinha nessa água suja que nós tínhamos? Tem relação um medo com o outro? Ele é o mesmo medo, só mudaram os personagens? Olha, é um laboratório humano, né? Nós passamos por um laboratório humano no Covid. E isso sim, também nós estávamos expostos ao risco de vida, ao risco pela sobrevivência. Então, sim, claro, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul muito envolvidos, ficamos, né, envolvidos com toda essa enchente, sendo impactados, mesmo que tu não foi a pessoa que lá diretamente, né, foi resgatada, mas todo mundo vivenciou, experienciou essa grande catástrofe, onde traz toda essa sensação de aniquilamento, de medo, de impotência, de insegurança, né? Eu me lembro que eu fiquei muito impactado num vídeo que nós recebemos, num relato via áudio, nos 60 Minutos, na época com a produção da Fernanda Simoneto, que o cidadão mandou um áudio e mandou um vídeo. E o vídeo era de uma daquelas vítimas, que era parente dele, daquele desmoronamento que nós tivemos ali junto à ponte do Rio das Antas. Eu me lembro que eu fiquei muito impactado de ter visto, e ele gritava pela pessoa que estava ali, infelizmente perdeu a vida. Foi muito impactante. Eu lembro que aquela noite eu fui para trabalhar, voltei para casa, né, com
coisa, puxa, ao mesmo tempo da satisfação do dever cumprido de ter noticiado e tentado ajudar de alguma forma com a comunicação, e a comunicação salvou muita gente, a gente fica muito impactado, né? Aquele vídeo foi muito forte que a gente recebeu e até a gente colocou no ar na live lá no YouTube dos 60 Minutos. Doutora Deise Ortiz, psicóloga conosco hoje aqui no nosso Band Entrevista. Doutora, e agora partindo para solução, né, para minimizar impactos, o que fazer para diminuir os impactos como a ansiedade, que a pessoa fatalmente vai acabar trazendo em ver tudo de novo restabelecido, e como sofrer menos com tudo isso, já que todos nós sofremos de alguma forma ao vivenciar, como sofrer nesse pós nós sofrermos menos e recuperarmos, né, a nossa atividade normal, aquilo que a gente já vivia antes. Importante isso. Acho que eu tenho que trazer uma informação aqui. O tempo não resolve. Isso é importante que a gente entenda. Vai passar com o tempo. O tempo passa, mas as coisas não se resolvem, né? O que vai melhorar é a forma como eu vou enfrentar, ressignificar esse evento, né? Como é que eu vou digerir emocionalmente todas essas emoções, tudo isso que aconteceu comigo. Então, algumas práticas são essenciais para que a gente consiga melhorar a saúde mental. Tão importante quanto cuidados da saúde física, cuidar do corpo, cuidar da saúde mental e espiritual. Então, isso promove, né, o bem-estar. Isso é... A fé, né, doutora? A fé. Aquilo que a gente acredita, o cérebro acredita. Então, escolha no que acreditar. Te concentra naquelas crenças positivas que tu já tem. Isso nos traz referência, né? Isso nos traz de volta para a sensação de segurança. Aquilo que me aconteceu, que está lá na minha árvore da vida, que é um exercício que eu pratico bastante com grupos que estavam na linha de frente aqui no desastre, né? São as experiências que eu tive, que tive bons frutos disso, e essas experiências me trazem um pensamento positivo ao meu próprio respeito. Sou forte, sou resistente, estou protegido, sou amado, estou seguro. Então, essas lembranças também, a gente pode conduzir o pensamento para essas memórias. E tem perguntas aqui, doutora, o pessoal já me mandou no ponto. Existem técnicas para reduzir essa ansiedade e reduzir esses impactos também? Algo que a gente possa fazer agora, quem está assistindo em casa pode já aplicar de imediato na sua vida? Claro que sim, né? Todas as técnicas de autorregulação emocional, elas são fundamentais, essenciais, para que a gente consiga lidar com situações difíceis, com qualquer tipo de problema, inclusive, né? A respiração profunda, eu sempre digo que é o melhor remédio, é um remédio natural. Nós temos acesso a qualquer momento, mas a gente tem que saber respirar. Então, a respiração profunda consiste em tu inspirar pelo nariz, que ativa o nosso sistema simpático, segura um pouquinho a respiração e solta pela boca, para ativar o sistema parasimpático, onde o meu corpo, né, o meu sistema, entende que eu estou segura nesse ambiente aqui, que está tudo bem. Então, é uma forma de acalmar o sistema nervoso central. Então, práticas como respiração profunda, mindfulness, né? Atenção plena focada no aqui e agora. Eu estou bebendo água, vou sentir a água, vou estar presente neste momento, com os pés no chão, sentada nessa cadeira, trazendo a sensação de relaxamento e segurança. Então, mindfulness também ajuda muito. Meditação é bem providencial também. Então, meditação é legal, né, doutora? Que tem muita gente, meditar, tem que parar lá, ficar que nem índio, sentadinho. Não, né? Não. Tem gente que medita no banho, na chuva, na água, enfim. Meditação é um estado, né? É quando eu me permito contemplar. Então, é necessário praticar. A gente precisa praticar. Atenção plena focada no aqui e agora, ela é fundamental. A meditação, se conseguir, beleza. Não é só aquele. Não precisa ser um monge budista, né? Questões da espiritualidade, né?
qualquer tipo de crença ou religião, mas onde eu entendo que é o meu templo sagrado, que é a minha conexão com algo maior também é importante. Que bacana. Várias dicas para você, então, exercer em casa. Você que está se sentindo estressado, se sentiu impactado com tudo isso. E essa pesquisa que a gente falava antes é algo realmente incrível, né? Como 9 a cada 10 gaúchos se sentiram impactados emocionalmente ou mentalmente com o que aconteceu. E não tem como, né? Eu acredito que talvez esse número seja até maior, acho que quase 100%, sem dúvida, porque não tem quem não viveu, quem não vivenciou, perdeu alguma coisa ali, de fato, viu alguém sofrer, viu outro gaúcho, outro ser humano sofrer, e aí não tem como. Temos um minuto para encerrar o programa, então já começo lhe agradecendo, doutora. Muito obrigado pela presença aqui no nosso Band Entrevista. Muito Volte obrigada, sempre, uma honra querida. conhecê-la. E, por favor, né, sempre que quiser retornar, a gente pode falar muito sobre saúde mental, que é algo que eu particularmente gosto muito. Nos nossos 60 minutos a gente fala bastante sobre isso. E de fato é algo que faz a diferença, né? Faz com que as pessoas reflitam de outra forma, reajam de outra forma a tudo o que acontece. Obrigado, doutora. Um prazer Até estar uma aqui com próxima vocês. oportunidade. Até Nosso logo. Band Entrevista volta na semana que vem. Obrigado, Nanda. Até amanhã. Até amanhã não, até segunda, aqui no na nossa Bandeirantes. Eu te espero na segunda-feira, às 10h30 da manhã, com o nosso Manhã Bandeirantes, ao lado da Regina Lima, e depois à noite, no nosso 60 minutos, às 8, na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Fiquem com Deus, um grande final de semana, cuidem-se e muita força. Tudo isso vai passar. Tchau. Vamos lá.